amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta vez nós queremos trazer um breve, sucinto e objetivo comentário sobre a lição de número 2, com base em Marcos, capítulo 2 e o capítulo 3, pois nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Marcos. Semana passada a gente deu início falando sobre o capítulo 1 e nessa semana de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 e o capítulo 3 e o tema desta semana é a oposição ao servo. Diante desse tema nós vamos ver a partir do capítulo 2 todas as oposições que se levantaram sobre o ministério de Cristo. A gente vai ver que a partir da cidade de Cafarnaum, essas oposições elas vão se levantar de uma forma a qual a gente vai observar nessa lição, que vai ser em todas as esferas do ministério de Jesus. A gente vai observar que as oposições elas vieram como consequência da grande popularidade que Jesus alcançou em um curto prazo de tempo, de acordo com o evangelho aqui de Marcos. Pois a gente comentou na semana passada que o evangelho de Marcos é um evangelho apressado, é muito corrido. Ele é resumido quando comparado com os outros evangelhos. Então aqui no capítulo 1, a gente viu a popularidade de Jesus crescendo de uma forma muito rápida em toda a Galileia, em todas as cidades circunvizinhas a Cafarnaum. E a gente viu que o que impulsionou mais essa popularidade foi o milagre que antecede aqui o capítulo 2, que foi a cura daquele leproso, a tal ponto de Jesus não poder nem entrar na cidade de Cafarnaum. E a gente vai ver que aqui no capítulo 2 vai iniciar Jesus entrando na sua casa, pois era uma casa da qual o proprietário era Pedro, mas ela estava emprestada, ou tinha sido doada para Jesus morar ali, pois a primeira morada de Jesus, onde Jesus crescera, era em Nazaré, cerca de 36 a 32 quilômetros aí de distância de Cafarnaum. Cafarnaum era ali uma cidade bem localizada geograficamente, aonde era uma porta de entrada, tanto para a questão do mar da Galileia, como também para as outras cidades que utilizavam aquela rota como uma rota de mercadores. Então Jesus ele vai estar morando ali na cidade de Cafarnaum, nesta casa, e é a partir dessa casa que a gente vai iniciar essa aula falando sobre essas oposições, porque a gente vai ver a oposição aqui em três aspectos. O primeiro aspecto vai ser em um aspecto que a gente até costuma dizer que foi sigiloso, que foi aí uma oposição ainda que mascarada, mas já era oposição, que vai ser quando Jesus vai curar aquele homem que vai ser levado à sua casa pelos seus 4 amigos, vão descer ele por cima do teto, porque pela porta não podia entrar, e nem tampouco pela janela. Então a gente vai examinar isso nesta lição. Mas antes de adentrarmos aqui a esses assuntos sobre a lição, nós precisamos apresentar os nossos objetivos. E antes de apresentar os objetivos, eu quero agradecer a todos os irmãos que faz parte do nosso grupo de estudo da revista da PEC. É um grupo WhatsApp, onde muitas pessoas de toda a nossa nação, eles estão ali reunidos, e ali contribuindo para o crescimento e elevo espiritual de professores, de alunos, superintendentes, que é a grande maioria do grupo, e a gente tem visto muita gente ali ajudando uns aos outros, e o crescimento ali a gente vê que vem de Deus. Quero também agradecer de uma forma especial um dos nossos irmãos que tem contribuído, ou que contribuiu diretamente para a gravação desse vídeo, pois ele fez uma doação para
aqui o nosso canal, né, que foi do material que ele disponibilizou para a gente fazer uso aqui nessa videoaula. Que Deus abençoe esse irmão que tem contribuído. Vamos também aqui agradecer, né, a todos os irmãos que sempre acessam ou estudam por intermédio dessa ferramenta, dessa videoaula, no decorrer da semana. Sempre deixa o seu like, sempre deixa ali um comentário, sempre compartilha nos grupos locais das igrejas, e isso tem feito a gente chegar mais longe. Mas essa semana eu quero fazer ou lançar um desafio para aqueles que fazem uso dessa ferramenta, para que a gente chegue aí aos 100 likes, né? Pois a gente precisa chegar mais adiante. Então, quanto mais like você der, mais adiante a gente chega, a gente é impulsionado aí por essa plataforma que é o YouTube. Então, eu te convido a fazer parte, né, dos 100 likes nessa videoaula. Então, o primeiro objetivo é proclamar o Evangelho e dar testemunho da nossa transformação. O segundo objetivo, perseverar na fé em Jesus, mesmo sob críticas e acusações. E o terceiro e último, acolher todos quanto queiram conhecer Jesus e libertar-se dos pecadores. Então, esses são os objetivos que vão ser trabalhados ou tratados nessa videoaula. Então, eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula para juntos nós aprendermos sobre essas oposições. Então, a gente precisa destacar aqui que a nossa introdução ela vai falar que essas oposições que vão acontecer e que nós vamos discorrer nessa videoaula é consequência, né, da grande popularidade de Jesus. Então a gente vai ver essas oposições em 3 aspectos. A gente vai ver em um aspecto silencioso, que vai ser aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, é onde vai relatar para nós em detalhes a história desse homem que vai ser curado, né, por Jesus. E Jesus ele vai perdoar os pecados deste homem, e é por isso que as pessoas vão criar nessa oposição silenciosa, porque eles vão julgar que Jesus é um impostor, que Jesus está blasfemando, porque Jesus não é Deus para perdoar pecados. Então essa vai ser, ou é o vetor que vai fazer com que essa oposição ela vai deixar de ser silenciosa e vai se tornar aí o segundo ponto da lição, que vai ser a oposição explícita. E o terceiro, ou a terceira oposição, é uma oposição cruel, que já vai ser aquela oposição em um tipo mais avançado, onde eles vão procurar ou criar, né, oportunidades para tirar a vida de Jesus, para ceifar a vida de Jesus. Então a gente vai ver a oposição ao ministério de Jesus nesses 3 estágios. Vamos dizer que é o estágio inicial, que é a oposição silenciosa, o estágio médio, que é a explícita, que vai ser colocada diante de todos, e vai ser a avançada, que é a oposição cruel. Mas antes de falarmos qualquer coisa sobre essas 3 oposições, ou esses 3 tipos de oposições encontrados aqui no capítulo 2 até o capítulo 3, nós precisamos apresentar o nosso textual, que se encontra em Marcos 3 e o versículo de número 6, que diz: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Então nós vamos ver que o textual ele já vai estar enquadrado aqui na terceira oposição de Jesus, que é onde os fariseus, que era ou que fazia parte do Sinédrio, que era o conselho formados por fariseus e saduceus, mas a maioria era fariseus, eles vão se reunir com os herodianos. Os herodianos era outra classe, né, que havia ou que fazia parte da cultura judaica da época de Jesus. Então é mais um grupo desta seita que é conhecido como os herodianos. Ainda existia mais grupos, mas a gente vai ver aqui a associação dos fariseus com os herodianos para destruir, né, para caçar a vida de Jesus, tirar, ceifar a vida de Jesus. Agora nós vamos ler aqui a nossa verdade prática
e eu preciso que você acompanhe, que diz: servir a Cristo também significa ser fiel e corajoso em meio às provações e perseguição. Então perceba que a nossa verdade prática, ela nos diz ou nos informa que servir a Cristo também significa, é sinônimo de fidelidade e de coragem em meio às perseguições e provações. Que a nossa verdade prática está nos dizendo que nós não podemos parar diante das perseguições, que nós não podemos retroceder diante das provações, mas que nós devemos avançar, sendo corajoso e fiel ao nosso chamado, sendo fiel ao nosso Senhor, sendo fiel àquele que nos chamou, que nos capacitou. Então, nós precisamos entender que essas atribuições, fidelidade, coragem, ela faz parte, ou deve fazer parte, na vida de toda pessoa que é seguidor de Jesus. Então, o primeiro ponto da lição, nós vamos falar sobre a oposição silenciosa, que é com base aqui do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 2 de Marcos. E a gente vai ver o primeiro tópico, o paralítico e seus amigos. Aqui nesse tópico, a gente vai ver o comentarista, ele descrevendo para nós, com uma riqueza de detalhes, acerca do paralítico, que vai ser o pivô, né, desse milagre que Jesus vai operar ali na sua casa, em Cafarnaum, e os seus 4 amigos. A gente vai ver aqui nesse fato narrado, escrito por João Marcos, que esses 4 homens que vai levar esse paralítico, eles eram amigos de verdade, amigos verdadeiros. Ele fazia parte daquele grupo que levava pessoas a Jesus. Hoje, na atualidade, a gente vê muito isso, que existe esses 2 grupos, os que impedem das pessoas chegarem a Jesus e os que levam as pessoas a Jesus. A gente vê que a multidão vai impedir daquele homem que estava precisando de Jesus, precisando do olhar, precisando dos cuidados, precisando da cura de Jesus. Ele vai ser impedido pela multidão, que aglomerou de tal ponto de que não podia entrar pela porta nem pela janela. Então esse grupo da multidão, ela impedia, né, desse homem ser curado. Mas vai se levantar uma minoria, 4 homens, 4 amigos verdadeiros, que não desistiram daquele seu amigo que estava acamado. Então eles vão empreitar agora uma lida de levar este homem a Jesus. Vão pela porta, pela janela, e não conseguem, porque tem obstáculos. Então eles decidem criar uma outra estratégia, mas não desiste do objetivo. E a estratégia era subir com muito esforço por cima da casa, abrir uma clareira e descer em cordas aquele homem naquele leito. E vai ser ali aonde a gente vai ver que Jesus, ele vai ver a fé, a fidelidade, o esforço e a coragem daqueles 4 homens e do que estava acamado. E é naquele lugar, naquele momento, que Jesus vai liberar uma palavra de perdão. Naquele momento que Jesus vai perdoar os pecados daquele homem. E aonde vai ali gerar o início dessa grande oposição silenciosa. Tópico 2, Jesus e seus opositores. Então, quando Jesus ele vê aquele homem descendo naquelas cordas, Jesus olha para cima, vê a fé daqueles homens que estão descendo, aquele homem que está acamado. Jesus agora, ele perdoa os pecados daquele homem. E ele agora diz para aquele homem pegar a sua cama, a sua maca, e levar para a sua casa, e ir embora para que servisse de testemunho. E ali, alguns dos que ali estão, escribas e fariseus, vão começar a reclamar, a fazer uma reclamação interna dentro de si, e cochichando entre uns aos outros, dizendo: quem este homem pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados.
E essa crítica deles, na verdade, não estava errada, estava certa. É só Deus quem perdoa pecados. Mas eles não se davam conta que estava diante de Deus. Eles não viram Jesus como Deus, apenas como um simples homem, apenas como um simples mestre, apenas como um simples galileu ali, um grande rabi que andava fazendo milagres e maravilhas. Não viram ele como Deus, mas eles estavam diante de Deus. Então os opositores do reino de Deus, eles vão sempre se levantar, sempre que Jesus curar, que Jesus libertar, que Jesus manifestar sua graça, sempre vai ter opositores. Da mesma forma é nos nossos dias atuais. Sempre que Jesus usar alguém para realizar um determinado milagre, uma determinada cura, sempre vai ter aqueles opositores. Porque a Bíblia diz que o mundo odeia aqueles que seguem a Cristo, porque primeiro odiou o próprio Cristo. Então, a gente precisa ter esse entendimento, que a igreja, ela sempre vai ser odiada, ela sempre vai ter oposição por parte do mundo. Terceiro tópico do primeiro ponto, perdão de pecados. Aqui, com base no versículo 9, a gente vai ver que Jesus ele vai ser confrontado, e aí Jesus vai fazer uma pergunta para todos aqueles que estavam criticando em seus corações acerca de Jesus perdoar os pecados. Jesus vai lançar uma pergunta para eles, dizer qual é o mais fácil, é dizer a esse homem levanta e anda, ou dizer a ele perdoados estão os teus pecados? E aí Jesus vai dizer, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem autoridade. Eu digo a este homem, perdoados estão os teus pecados. E a história vai dizer que Jesus, quando ele faz o uso dessa autoridade para perdoar os pecados daquele homem, ali imediatamente o milagre sobrenatural vai acontecer. Os pecados dele vai ser apagado. E ali os opositores, eles vão ficar confusos, porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Eles eram oposição, porque eles não tinham a presença de Deus para entender ali aquele milagre, para entender a dinâmica daquela cura. Ponto 2 da nossa lição, oposição explícita. Aqui é do versículo 13 até o 22, dando continuidade, pois o primeiro ponto foi uma exposição aí até o versículo 12. Aqui agora vai ser do 13 ao 22. O primeiro tópico, reunião com os pecadores. Aqui a gente vai ver que na oposição explícita vai vir alguns fatos à tona. Por exemplo, vai ser tratado algumas questões que os fariseus achavam que eles tinham prioridades. Por exemplo, vai ser tratado acerca das tradições humanas versus um mandamento divino, ou a lei propriamente dita, a lei de Deus. A gente vai ver que eles vão colocar em xeque a questão da consagração dos discípulos de Jesus, aonde vai ser comparado a consagração dos discípulos de João com os discípulos de Jesus. E a gente vai ver que eles vão se reunir com esse propósito, já de se opor e de uma forma explícita, para que todo mundo entenda e veja que Jesus, na visão deles, estava sendo um falso mestre. Era isso que eles imaginavam. Então, por isso que essa oposição ela vai ser explícita, não vai ser mais aquela oposição interna, silenciosa, dentro dos seus corações, mas agora ela vai ser manifesta. E os motivos já não vão ser mais a questão da cura, mas eles já vão colocar em xeque a questão do jejum e das tradições humanas, até mesmo da guarda do sábado. Tudo isso a gente vai ver aqui nessa exposição do capítulo 2 de Marcos. Primeiro, reunião com os pecadores. Aqui é o primeiro ponto que eles vão usar, como ponte para poder chegar no objetivo final deles. Eles vão dizer que Jesus ele vai sentar
com os pecadores, que é os cobradores de impostos. É onde Jesus ele vai ser taxado de um falso mestre, porque ele vai sentar com os publicanos, as prostitutas vão andar porque vão reconhecer que são pecadores e que precisam da graça e vão seguir a Jesus. Então Jesus ele vai ser reprovado pelos fariseus, pelos escribas, exatamente por isso, porque Jesus ele andava com os publicanos, aonde as sinagogas elas rejeitavam essa classe de pessoas. Tanto os publicanos como pecadores, eles não tinham direito de entrar numa sinagoga, de cultuar. Mas com Jesus, eles vão ter essa liberdade. Eles vão poder se assentar à roda de Jesus para ouvir os ensinamentos do reino dos céus. E aqui vai ser o primeiro ponto, ou vamos dizer que vai ser o ponto de partida dos fariseus para criticar e se opor de uma forma explícita ao ministério de Jesus. Segundo, eles vão falar sobre a negligência do jejum. Aqui nesse tópico nós vamos ver que eles vão confrontar Jesus e a alegação deles é: por que os teus discípulos não fazem esse jejum, que era uma ordenança para todos os judeus? Eles estavam se referindo àquele jejum anual que Israel fazia uma vez por ano na festa da expiação. E aqui Jesus ele vai tomar a palavra e vai dizer, vai levar, ou vai direcionar aquela crítica, aquele pensamento errôneo dos fariseus, dos escribas, para a sua própria pessoa. É onde Jesus vai dizer que agora não era necessário eles jejuarem. O tempo não era para que eles jejuassem, porque eles estavam na presença do noivo. Mas depois que o noivo fosse tirado da presença deles, aí sim eles teriam que jejuar. Então a gente vê que Jesus ele vai confrontar, Jesus ele vai vencer toda essa oposição, mostrando a verdade. E os escribas, como tinham um coração duro, uma cerviz dura, eles não cederam aos ensinamentos de Jesus. Por isso é que Jesus ele vai se direcionar aos seus discípulos, porque os discípulos, sim, eles abriam o coração, e a multidão também às vezes abriu o coração, diferentemente aqui dos fariseus e dos escribas. E por último, aqui nosso último tópico, do segundo ponto, nós vamos falar sobre as velhas tradições. É aqui onde a gente vai ver que a lei de Moisés, ela foi dada a Moisés e ela tinha uma essência, uma origem. E a gente vai ver que ela vai vir acompanhada de alguns preceitos. E o que os fariseus faziam, os escribas? Eles pegavam, interpretavam da forma deles, e eles davam mais atenção à interpretação errônea deles, que eram os preceitos, e às vezes deixava de lado a essência. E é por isso que a gente vai ver que eles vão ser confrontados. Eles vão com a intenção de confrontar Jesus em cima das tradições, e Jesus ele vai, com a explicação dele, desmontar toda vamos dizer que aquelas palavras que eles tinham arquitetado para querer dizer que Jesus era um impostor. A gente vai ver que Jesus vai mostrar para eles o verdadeiro objetivo da lei, vai mostrar para ele a vida, a parte da vida, o espírito da lei, que é aí a essência, que é o ponto crucial da lei, que era o amor. Não eram para eles se prenderem ou perderem tempo observando as tradições humanas. Terceiro ponto da lição: oposição cruel. Aqui ainda é o finalzinho do capítulo 2 e o início aqui do capítulo 3, o versículo 25, aonde a gente vai ver o primeiro tópico falando sobre por que valorizou as pessoas acima dos costumes. Aqui a gente vai ver que o que vai motivar essa oposição cruel deles quererem tirar a vida de Jesus, tentar contra a vida de Jesus, é consequência de que Jesus vai colocar o amor, o cuidado, as pessoas acima dos costumes. Jesus vai dizer para os fariseus e para os escribas: olha, se você tiver que escolher entre pessoas e costume, fique com as pessoas. E isso vai ser uma afronta para os fariseus e para os escribas,
vai ser o motim, vai ser o motivo pelo qual eles vão procurar se unificar com os herodianos para tirar a vida de Cristo. Segundo tópico, porque fez o bem. Perceba que Lucas, lá no seu evangelho, vai dizer a Teófilo que Jesus ele percorreu todas as partes, fazendo o bem a todos. E aqui em Marcos a gente vai ver no versículo 4 que isso vai ser um fator pelo qual a oposição ela vai se tornar cruel com relação ao ministério de Jesus. É só porque Jesus ele andava ou andou em todas as partes, como a gente viu no capítulo 1, andou em todas as partes, em toda a circunvizinhança ali da Galileia, em todas as, vamos dizer que os interiores ali da Galileia, todos os vilarejos, todas as cidades, todas as aldeias, pregando e fazendo bem. Era libertando os cativos, pregando o evangelho aos pobres, era libertando do vício, libertando ali da escravidão diabólica, de doenças, todo tipo de enfermidade. Jesus curava, fazia o bem a todos. E isso vai ser um vetor para que os fariseus e os herodianos procurem tirar a sua vida, só pelo simples fato dele fazer o bem às pessoas. Terceiro, porque não recuou. Perceba que diante da pressão, Jesus ele não se curva. Diante da pressão e opressão dos seus opositores, Jesus avança, porque Jesus ele entendia que ele tinha que cumprir a agenda de Deus. Ele tinha que cumprir ali a proposta que Deus tinha lhe entregado, que era de pregar o Evangelho. Lembra do que a gente leu a semana passada, quando Jesus pregava em uma sinagoga, e ele abriu o livro de Isaías no capítulo 61, onde diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Então Jesus estava vivendo isso na íntegra, e a gente vê que Jesus ele não recuava diante da pressão, diante da perseguição, pois procuraram levar ele a um despenhadeiro, lançá-lo lá embaixo, apedrejá-lo, mas ele não recuou, ele partiu para cima, porque ele entendia que ele tinha esse chamado, que o papel dele era anunciar. Então aqui a gente entende que Jesus ele cumpriu fielmente, corajosamente o seu ministério. Não se rendeu às pressões. Da mesma forma, a igreja dos últimos dias, ela não pode se curvar diante das perseguições, mas tem que avançar, porque fazendo isso, ela vai estar cumprindo fielmente o seu propósito, que é de pregar o Evangelho do Reino de Deus. Então nós, como igreja, precisamos entender o nosso papel. Nós precisamos saber que nós fomos chamados por Deus. Deus é quem vai nos sustentar diante das adversidades da vida. E assim fazendo, Deus ele será honrado. Assim fazendo, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.